Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula e a nossa aula agora será sobre crase. Bem, crase tem algumas dicas que serão muito úteis quanto à utilização na escrita. Algumas dicas assim de memorização. A gente usa um termo que eu gosto de dizer que é um termo chique, que são os recursos mnemônicos que a gente utiliza para ajudar a lembrar quando nós escrevermos, isso aqui vai crase ou não vai. Ok? Então vamos lá. A dica maior é essa. Quando é que eu devo usar crase? Bem, a primeira dica é que crase, gente, somente antes de palavra feminina, ok? Por quê? Porque crase é a junção do artigo a ou da preposição a, né? Primeiro vem a preposição, porque é a preposição a mais o artigo feminino a. Bem, justamente artigo feminino a. Por isso que, por exemplo, quando a gente vê, quando a gente lê ou quando a gente vê alguém, agradeço a Deus, e antes de Deus coloca uma crase, bem, Deus, na nossa compreensão, é palavra masculina. Então, se Deus é uma palavra masculina, isso aqui não é a de artigo. Esse a não é a de artigo. Esse a aqui, agradeço, quem agradece, agradece a alguém. Esse a é esse a de preposição. Então, eu só tenho a preposição, então não precisa Deus, porque a crase, porque a aqui seria o Deus. Então não tem crase, ok? Vamos ver. Outra coisa, uma dica geral. Todas as vezes que eu tiver dúvida, o que eu faço? Eu devo substituir sempre a palavra feminina por uma palavra masculina da mesma natureza. Como assim? Por exemplo, se antes da palavra feminina eu tenho a e eu puder substituir na masculina pelo ao, se couber o ao, significa que tem crase. Por exemplo, refiro-me à diretora do IFRO. Aqui eu tenho um substantivo feminino e eu vou substituir esse substantivo feminino por um substantivo masculino. Diretora, diretor. Aqui coube o ao. Se couber esse ao, se ao invés do a couber o ao, significa que esse a tem crase. Refiro-me à diretora, refiro-me ao diretor. Enviei este documento à professora. Tem crase ou não tem? Enviei este documento ao professor. Substituí a palavra feminina por uma palavra equivalente no masculino. Se couber o ao, então tem crase. Essa é outra dica. Substituir o a pelo ao, ok? Bem, essa quadrinha aqui é uma das quadrinhas que mais nos ajudam no uso da crase ou não. Talvez alguns já conheçam e talvez alguns não a conheçam. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Bem, vamos ver. Um exemplo. Não virei à escola amanhã, pois é feriado. Usa-se ou não a crase? Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Não virei à escola. Vamos ver. Vou a, volto da. Vou à escola amanhã, volto da. Então, crase a. Não virei à escola amanhã, pois é feriado.
Irei a Ji-Paraná no final de semana. Usa crase ou não? Vamos à dica da quadrinha. Vou a Ji-Paraná, volto da Ji-Paraná ou volto de Ji-Paraná? Se volto de Ji-Paraná, se vou a e volto de, crase para quê? Então, não tem crase. Por exemplo, bem-vindo não caiu o hífen não, tá, gente? Nós tínhamos a aula anterior de hífen. Bem-vindo a Porto Velho. Essa é uma placa que eu vi escrito desse jeito, com crase. Bem-vindo a Porto Velho. Afinal de contas, tem crase aqui ou não tem? Se vou a e volto da, crase a. Vou a Porto Velho, volto de Porto Velho. Então, crase para quê? Ou seja, bem-vindo a Porto Velho não tem crase, ok? Vou a Porto Velho, volto de Porto Velho. Bem, outra dica em relação a horas. Quando é que eu sei se antes de hora tem crase ou não tem? A dica é essa. Toda expressão de tempo ou de hora ou antes de hora, eu substituo essa expressão pela expressão ao meio-dia. Tudo eu vou substituir por ao meio-dia. Se couber essa expressão ao meio-dia no lugar da expressão que eu estiver utilizando, então tem crase. Vamos ao exemplo para facilitar. Por exemplo, a nossa reunião será às 15 horas. Tem crase ou não tem? Eu vou substituir essas 15 pela expressão ao meio-dia. Meio-dia não caiu o hífen também não, tá, gente? Bem, a nossa reunião será ao meio-dia. Posso substituir? Então, eu aqui terei uma crase. A nossa reunião será às 15 horas. A nossa reunião com crase. O nosso encontro ficou marcado para as 2 horas. Eu posso falar o nosso encontro ficou marcado para ao meio-dia? Combina? Eu acho que não combina. O nosso encontro ficou marcado para ao meio-dia? Não. Então, não tem crase, ok? Para as 2 horas não tem crase. O nosso encontro ficou marcado para ao meio-dia? Não existe. Então, para ao meio-dia. Outro exemplo. Eu estudo à noite. Bem, eu estudo ao meio-dia. Então, eu estudo à noite, tem crase. Então, toda a expressão, por exemplo, sairei à tarde. Sairei ao meio-dia. Então, na expressão sairei à tarde, tem crase. É expressão de tempo. Toda essa expressão de tempo ou hora, eu substituo por essa expressão ao meio-dia. Se couber ao meio-dia, significa que tem crase, ok? Bem, outra dica. Nunca, gente, nunca mesmo. Use crase se o a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Nunca! 100% de chance de não ter crase, ok? Vamos a um exemplo. Olha aqui o exemplo. Ele se referiu a... Deixa eu mudar a cor do pincel aqui, porque aqui também está preto. Ele se referiu a singular. Pessoas, plural. Então, nunca, singular mais plural. Nunca, nada de crase, zero de crase, ok? Nunca. E nenhuma expressão. Ele se referiu a indicações, por exemplo, ou ele falou não tem crase. O exemplo fugiu aqui da cabeça. Bem, vamos ver. Nunca também, e quando eu falo nunca, isso aqui é um advérbio de negação. É nunca mesmo, ok? Nunca use crase antes de substantivos repetidos. Eles se enfrentaram face a face, cara a cara, 0 a 0. Não tem crase. Palavras repetidas, esse a no meio não tem crase, ok? Nunca usar a crase antes de verbo.
crase, nós não temos artigo feminino antes de verbo, ok? Então, por isso que não tem razão para ter crase. É muito comum nas locuções prepositivas a gente ver a partir de, ou algumas aí que não existe a crase, ok? Vamos ver. Fui convidado a escrever. Gente, olha aqui, isso aqui é um verbo, ação, verbo de ação. Então, se é verbo, e aqui eu tenho uma preposição. Eu não tenho artigo aqui, eu só tenho uma preposição. Então, essa preposição, como não tem o artigo, não precisa crase. Bem, nesse caso aqui, tem verbos que fazem papel. Fui à entrega dos títulos. Esse entrega aqui não está sendo... Ele está sendo funcionando como substantivo, porque o verbo está aqui, olha. Se voar e volto dar. Fui, voltei, dar entrega. Então, crase a, ok? Mais um exemplo. Nunca use crase antes do artigo indefinido uma. Gente, a crase eu uso com a junção da preposição a mais o artigo a. Se a crase é usada antes do artigo a, então ela é usada com o artigo a. Uma é outro artigo, então também não tem crase. Não farei a oferta deste produto a uma pessoa. Não preciso da crase aqui, ok? A uma pessoa descomprometida. Também não tem crase nesse significado, com datas assim, ok, pessoal? Ele estudou no IFRO de 2010 a 2012. Isso é muito comum nós vermos esse tipo de crase na escrita, por exemplo, em quilometragem. A palavra quilômetro é masculina. Como é que eu vou colocar a crase daqui a 200 quilômetros? Como é que eu vou colocar uma crase aí? A quilômetro, de tal quilômetro a quilômetro. Quilômetro é masculino, então também não tem crase, ok? A dica geral, então, é essa. Substituir o a mais a palavra feminina por ao mais a palavra masculina equivalente. E se couber o ao, tem crase. E a maior dica é essa, crase existe antes de palavra feminina, ok? Singular mais plural, zero de crase. Se voar e volto dar, crase a. Se voar e volto de, crase para quê? E tudo que é expressão de tempo e de hora, eu posso substituir por ao meio-dia. Se couber o ao meio-dia, significa que tem crase. Uma outra dica bem geral também, vocês substituam a crase se couber para a, também cabe crase, ok? No geral, esse é o nosso conteúdo de crase e o que nós estudamos anteriormente de um novo acordo ortográfico. Vocês terão atividades relacionadas a esses dois conteúdos. Como são dois conteúdos mais extensos, o nosso módulo fica com esses dois assuntos, ok? No próximo, nós estudaremos sobre a colocação pronominal, a concordância e, principalmente, a produção textual. Narração, dissertação e descrição. Ok, pessoal? Muito obrigada e agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.